Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo? E eu já queria começar aqui perguntando para você, se você já teve uma ideia excelente para a criação de uma história e de repente vieram muitas e muitas outras ideias. Era como se abrisse a porteira para um monte de ideias boas, mas na hora de juntar tudo isso, aquele monte de ideias excelentes, você acabou percebendo que a sua história não estava tão boa assim. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O perigo das boas ideias. Para começarmos aqui, devemos entender que a criatividade é como um músculo. Ela precisa estar aquecida para desempenhar o seu melhor papel. Sabe um jogador de futebol que antes de entrar em campo, ele fica ali um tempinho aquecendo o corpo, fazendo alguns exercícios para que seus músculos estejam prontos para dar toda a explosão necessária dentro de campo. E assim também é a criatividade. Nós primeiros precisamos exercitar ela antes de chegarem os melhores resultados. Então, é basicamente aquilo que falo. A melhor ideia geralmente é a pior de todas. E sim, existem muitas maneiras de exercitar a criatividade, mas não é o foco do vídeo de hoje. Eu quero aqui falar a respeito do momento em que já estamos aquecidos na nossa criatividade e começam a fluir vários e vários pensamentos, várias ideias incríveis na nossa mente. E por sabermos se essas ideias são boas, são fora ali do padrão, a gente se sente muito tentado em usar todas essas ideias na história que a gente está criando. E é aí que mora o perigo. Porque a nossa história pode acabar se tornando uma história inchada, cheia de elementos incríveis, mas que não conversam um com o outro. Imagine sua história como um prato de comida. Se você colocar ali nesse prato tudo que você mais gosta de comer, será que vai ficar bom? Vamos lá, pense nas suas comidas favoritas. Macarrão, feijoada, comida japonesa, churrasco, hambúrguer. Será que tudo isso junto numa única refeição combina? Talvez você seja um adolescente, como eu já fui, que não tinha problema nenhum em comer tudo junto. Ia no self-service e pegava de tudo um pouco, porque o meu único desejo era encher a barriga. E claro, eu não tinha um paladar tão apurado assim, eu só queria comer aquilo que eu mais gostava. Mas conforme a gente vai crescendo, o nosso paladar vai ficando mais seletivo. E eu posso comer feijoada num dia, comida japonesa no outro dia uma pizza, um arroz e feijão, mas tudo junto fica intragável. E assim também funciona com nossas histórias. Não dá pra gente pegar todas as boas ideias que a gente tá tendo e colocar ali tudo junto. Pode ficar intragável, pode acabar ficando inchado demais. Cada alimento precisa ter uma combinação perfeita uma com a outra para que a refeição seja realmente incrível. Um vinho tem o queijo certo, a carne certa como acompanhamento. Assim como o prato principal também precisa da entrada adequada para que tudo faça sentido ao paladar. Há um tempo atrás eu costumava assistir MasterChef e ali era um festival disso. De excelentes ideias, mas que muitas vezes não combinavam com aquilo que foi proposto. A harmonia entre os elementos é essencial para um bom resultado. Então, pense bem se uma ideia ela combina com a outra, e além disso, menos é mais. E essa era uma frase que o Henrique Fogaça falava sempre ali no MasterChef. Não adianta vir com um monte de boas ideias e não combinar uma com a outra. Melhor é uma boa ideia, refinada, bem trabalhada ao ponto de se tornar excelente do que 1 milhão de boas ideias ali jogadas meio de qualquer jeito. E isso me faz lembrar de uma outra dica muito importante que é deixa o like aí no vídeo. Isso é muito importante para ajudar o canal, pois o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que está agradando as pessoas e vai recomendar para muito mais gente. Então, se você gosta aqui do meu trabalho no YouTube, apoie o canal dessa maneira, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando com mais pessoas. E o meu nome é Moser, eu sou um ilustrador profissional e tenho trabalhado com criação de mangá.
E o meu desejo é lançar muitas e muitas histórias que impactem a vida das pessoas positivamente e também ser uma inspiração para outros através aqui do canal a criarem os seus próprios mangás, suas histórias em quadrinhos, histórias escritas, livros, enfim. Esse canal aqui é para isso, para conversarmos a respeito de mangá, anime, cultura pop e em geral. E vamos lá, seguir aqui com o assunto do vídeo. Uma outra coisa muito importante de quando você está criando a sua história é saber o foco daquela história. O que eu quero transmitir com essa história? Qual é o assunto principal dela? Isso vai me ajudar a escolher quais são as ideias que contribuem para o objetivo final dessa história. Afinal, se essa ideia aqui ela não combina com aquilo que eu quero comunicar, então essa ideia vai ser descartada e tudo bem, haverá um outro momento para aquela ideia. Isso não significa que eu devo jogar as minhas ideias fora. Às vezes eu me sinto assim, um pai que está rejeitando um filho amado, né? Uma ideia ali tão boa, e como assim eu vou jogar essa ideia fora? Não, anote as ideias boas, deixe elas muito bem guardadas, porque elas poderão servir para um outro momento, para um outro projeto. Imagine que essa boa ideia que está sendo descartada agora, ela brilhará em outro projeto no futuro, no momento certo. Talvez uma única ideia ajuda o projeto a ficar mais curto, mais enxuto. E isso evita de a gente acabar deixando o projeto de lado no meio do caminho. Sabe aquela coisa de criar um projeto grande demais que eu não tenho a capacidade de tocar ele agora, não tenho capacidade de administrar o meu tempo para criar essa história que é incrível, mas que é grande demais. Então, quando a gente trabalha poucas ideias, talvez uma única ideia, mas focada ali, o projeto acaba de maneira mais rápida, sabe? É o clássico caso de One Piece, que era para ser uma história que ia durar 5 anos, e já tá aí para quase 30 anos de história, né? Porque ele foi tendo várias e várias ótimas ideias ao longo do caminho, e que foi fazendo com que o mangá ficasse enorme. Mas ele podia fazer assim, afinal a indústria de mangá na qual ele está inserido é fortíssima. E claro, ele pôde fazer isso porque o mangá já era um sucesso, já estava rendendo frutos a ele. O problema de trabalharmos com muitas ideias ao mesmo tempo é, às vezes, nem estamos recebendo nada em troca. O mangá ainda nem lançou, a história ainda nem foi lida por ninguém e já queremos transformar em uma saga gigantesca. Mas se focamos ali em uma única ideia para um capítulo, um one shot, uma única história, pode ser que essa história se torne um sucesso que vai dar vazão para outras histórias com aqueles mesmos personagens. E trabalhando nessas histórias curtas também nos permite ganhar experiência de maneira mais rápida. Afinal, ela teve começo, meio e fim e já parti para outra. Isso vai me ajudar a entender o que o público mais gostou daquela história que eu fiz, aonde eu errei, qual ponto não ficou tão bom assim. Ajuda eu a pensar se eu sou bom em iniciar apenas uma história, mas o fim eu não trabalho direito, e aí eu começo a treinar melhor a concluir uma história. Enfim, se eu quero criar uma história grande demais, cheia de boas ideias, talvez fique mais difícil administrar todas elas. Então, só queria te lembrar que se você está tendo muitas ideias boas, aproveite, isso é excelente, é ótimo, anote todas essas ideias e saiba ter o foco de escolher uma delas para trabalhar de maneira bem feita. Manter o foco é essencial para que sua ideia tenha impacto e não se perca em um mar de possibilidades. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Então deixa aí nos comentários se você passou já por esse bom problema de ter boas ideias demais. E de novo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda bastante o canal. E esse canal aqui se chama Moser Visual, um lugar para falarmos de anime, mangá, cultura pop e tudo mais. E é isso, muito obrigado por assistir, vamos criar ótimas histórias e Deus te abençoe. Até mais!